Olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu me chamo Maria Cláudia, eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Bom, vamos lá. Meus estudos sobre expansão da consciência, lei da atração, Ho'oponopono começaram em 2018. Comecei a estudar um pouco de expansão de consciência já em 2018. Só em 2019 que eu conheci a ferramenta, a ressonância harmônica. Em 2019, eu mandei um e-mail pro professor para que ele me explicasse como que funcionava essa ferramenta, como que eu poderia iniciar esse processo. Aí ele me explicou que eu teria que percorrer um caminho, que são várias palestras, que chama o caminho das palestras. São 150 horas que eu tenho que estudar essas palestras e ler alguns livros que ele indica, certo? Então, em 2019, eu entrei em contato com ele. Para isso, esse tempo todo eu fui estudando e só agora, em 2022, eu terminei todas as palestras. Eu pedi para ele a minha primeira onda em finalzinho de julho. Agora já estou na minha segunda onda. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho como funciona, né? Eu pedi a minha primeira onda para ele. A onda são um áudio de 42 minutos com um sonzinho de mar no fundo. E é uma ferramenta espiritual na qual eu posso solicitar alguns pedidos ou alguns desejos que eu gostaria de ter conhecimento, algumas consciências, alguns arquétipos, eliminar algumas crenças. Então eu posso fazer vários pedidos conforme a gente vai amadurecendo. Os pedidos eles vão se encaixando mais conforme o nosso tempo, o nosso período, né? Então na minha primeira onda eu pedi algumas coisas mais simples, porque eu achava que eu tinha que ir devagar, porque é uma ferramenta que eu estava conhecendo, a gente não sabe como que vai funcionar, a gente só sabe que muda completamente a nossa vida, né? Então a gente tem a noção de que algo vai acontecer, algo vai melhorar, só que a gente não sabe a proporção disso. Então eu pedi alguns pedidos, pedi 5 pedidos na primeira ressonância. No segundo áudio, já pedi mais consciências, pedi mais arquétipos, pedi para eliminar algumas crenças limitantes que a gente tem. Então eu tive mais consciência, eu tive mais entendimento para solicitar os meus pedidos também, tá? Quando chegou o áudio, o primeiro dia, eu coloquei para tocar. O professor sinaliza que a gente não precisa ouvi-lo necessariamente, a gente pode colocar para tocar, até pode colocar no ouvido, né, deixar tocando em volume 0. Então no primeiro dia, quando eu coloquei para tocar, eu senti uma alegria muito grande, é uma coisa assim inexplicável. Fiquei muito, muito feliz mesmo com esse áudio, me senti realizada. Aí com o tempo, tive algumas, foi passando o tempo, tive algumas catarses, né? Tive algumas limpezas. Como eu já fazia e continuo fazendo o Ho'oponopono, que é uma ferramenta também de limpeza espiritual, eu acho que para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já vinha fazendo o Ho'oponopono e ele me ajuda, me facilita a limpar algumas crenças, me ajuda a evoluir espiritualmente. O Ho'oponopono é uma ferramenta que nos ajuda também. Então eu acredito que o Ho'oponopono tenha colaborado muito nesse processo. Eu estou na segunda onda, tive algumas situações nas quais eu me peguei um pouco murchada, um pouco sem paciência com as coisas, tive esses sentimentos, porque na minha sensação, na minha percepção, tá? Cada um sente de um jeito, e na minha percepção, eu percebi que eu não consigo mais conviver com uma situação que eu considero ruim. Por exemplo, uma injustiça. Parece para mim, representa para mim que eu não consigo tolerar aquela situação mais. E aquilo bate na gente e dói. Então eu sinto um pouco angustiada com algumas situações nesse sentido, tá? Isso para mim, ok?
Na primeira onda tive uma gastrite, coisa que eu não tenho, que eu falo que eu sou 100% saudável, então eu tive uma gastrite, foi algo que judiou um pouquinho, vou falar essa palavra, me fez sofrer um pouco por conta dessa parte física também. Não esperava por isso, porque estou sempre bem. Então, eu acabei associando essa gastrite com a ressonância, tá? Talvez não tenha nada a ver, mas eu associei, certo? Eu trabalhei como psicóloga, eu trabalhei muito na época do Covid com pacientes, então eu fiquei na linha de frente. Então, assim, eu já venho com um processo de não assistir TV, de meditar, de procurar me elevar, né, elevar minha vibração. Então, eu já venho me preparando desde 2019 para pedir só agora a ressonância, preparando espiritualmente para que eu pudesse usar essa ferramenta de maneira a melhor possível, de maneira mais adequada possível. Então eu falo assim que eu demorei para pedir a primeira ressonância, a primeira onda, né? Demorei sim para pedir, porque eu queria estar pronta, preparada, mais embasada para poder solicitar a ressonância, porque eu particularmente acredito que a ferramenta da ressonância ela é uma ferramenta elevada espiritualmente. Então a gente tem que estar preparado para algumas situações, para ocasiões que vão vir, né? Então eu já venho me preparando lá atrás para poder solicitar a ressonância, certo? Leio bastante, gosto de estar sempre lendo, acompanho algumas pessoas aqui no canal do YouTube que me fazem enxergar a vida de maneira diferente, certo? Gosto muito do professor, ele nos responde quando a gente manda e-mail, é muito bacana, sempre está nos mandando ajuda espiritual, ele sempre coloca que estou enviando ajuda espiritual, que eu acredito que seja muito importante para nós ressonantes, essa ajuda espiritual, para que a gente consiga se elevar, melhorar a nossa vibração, para a gente conseguir conviver e levar essa ferramenta adiante, né? Porque ainda estou no início, estou na segunda onda, ainda tem muitas coisas para acontecer, ainda tem um caminho longo para percorrer, mas queria aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês, porque eu também assisti já vários depoimentos e isso veio na minha intuição de estar gravando aqui para vocês também, para vocês conhecerem, para a gente trocar ideia, trocar algumas informações, para aprender um com o outro, porque nós estamos aqui nessa vida mesmo para evoluir, para crescer espiritualmente. E quando a gente consegue ter essas ferramentas que possam fazer com que a gente cresça, evolua, é muito importante, né? Esse tempo todo trabalhando com as pessoas, a gente conhece muito sentimento das pessoas, a gente vê o quanto é difícil trabalhar com saúde e doença igual eu trabalho, então eu sempre tenho que estar com a minha vibração alta, né? E como estar com a minha vibração alta se eu trabalho num ambiente, por exemplo, no hospital, trabalho no hospital, um ambiente pesado, um ambiente difícil. Então eu tenho que sempre estar com a minha vibração alta, sempre me policiando para que eu crie coisas boas, para que eu tenha coisas boas também, né? Então assim, eu procuro estar com pessoas que eu gosto, procuro conversar sobre ressonância, conversar sobre expansão da consciência com as pessoas que eu gosto. Eu acho que aqui esse espaço vai valer a pena para que possamos trocar ideias e possamos crescer, possamos evoluir, possamos melhorar. Eu falo que um ajuda o outro, né? Esse processo de expansão da consciência não é um processo que a gente faz sozinho, a gente faz sempre com o outro também. Falam que o outro não existe.
A gente fala que o outro não existe. Tudo é o que eu sinto, eu reproduzo e eu encontro pessoas próximas àquela minha vibração. Então, aqui que eu possa ter esse espaço para que possamos conversar, para que possamos trocar ideias, para que possamos aprender um com o outro esse processo, esse crescimento, essa evolução da nossa consciência, tá? Quero mandar um beijo para todo mundo e vamos aí compartilhando, fazendo os comentários, que eu vou gostar muito de responder, de trocar ideia com vocês, tá bom? Um beijo a todos.